Vamos começar então. Então, hoje, galera, já está aí fixado. Sejam todos muito bem-vindos. Já tem uma galera Beleza, aqui com a então. gente. Ó, Hoje a Larissa chegou aí. Boa noite. A Larissa estava muito ansiosa por essa live, não sei porquê, mas vamos lá. Nós vamos começando aqui. Hoje nós vamos falar, como o Vitor já deu spoiler aqui, nós vamos falar do maior herói de todos os tempos, que é nada mais, nada menos que o Batman, né? O maior e, herói de todos os tempos, que é o Batman, né? Então, fiquem é com não. essa. Apesar do Batman ser o maior herói de todos os tempos, Bruce Wayne, ele é humilde, capaz de dar essa oportunidade, né, para a gente falar do Super-Homem, que é um herói classe B aí, né, mas é um herói muito bom também, e que o Victor deve estar ali se mordendo, né, enquanto eu estou aqui criticando o Superman. Zoeirinhas à parte, galera, Superman, 80 anos, né, desse herói aí maravilhoso. E hoje a gente vai falar de Superman. A gente, olha aí, o Joel é Team Batman, eu também sou, cara. Né? Apesar da zoeira aqui, mas eu sou mesmo, Team Batman. E vamos falar também dessa teologia kryptoniana, né? De toda essa história aí de Superman que muito não apenas se assemelha, mas você tem influência do cristianismo aqui, do judaísmo, né? Então a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, seja muito bem-vindo, Rafael. Tá chegando legal o áudio aí? Tá me ouvindo bem? Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem Sim, agora? Porque eu estamos. estou ouvindo vocês Sim. bem. Agora dá para ver. Só não Perfeito. estou vendo o Vitor, mas eu liguei o computador aqui, aí eu estou vendo ele está um pouquinho de delay, mas eu estou vendo o Léo certinho. Show Desculpa de aí, gente, bola. pelos problemas técnicos, mas sejam todos muito bem-vindos a mais uma live também, né? Porque vocês também estão no Amigo Jesus, apesar de eu ser o convidado. E também eu quero agradecer a Liga Teológica por esse convite. É um prazer estar aqui, principalmente que eu vi aí muitas lives de vocês com um monte de convidados e agora eu me sinto muito honrado de estar aqui fazendo parte da Liga Teológica e a Liga da Justiça dos nerds crentes aí. É isso aí. Mas, Rafa, fala aí um pouco mais sobre os teus projetos. Traz aí pra galera. Tá ok. O Joel falou que a voz tá tipo slow motion, mas isso é um bug, viu, Joel, do Instagram. O que você pode fazer é sair e entrar de novo na live, mas está acontecendo muito, tem muitas lives. Mas, para quem não me conhece, né, meu nome é Rafael Loures, eu sou criador do perfil e do Ministério do Amigo Jesus, que é um ministério que tem como objetivo falar ali, né, da palavra de Deus, de teologia, através ali da cultura pop, usando tirinhas, textos, memes e até mesmo ali lives e vídeos, né? Eu sou quadrinista, trabalho com história em quadrinhos, tem uma porção de história em quadrinhos aqui que eu fiz, mas está difícil de pegar. Mas tem o meu quadrinho autoral, que é Supermanos, que reflete se existissem super-heróis cristãos no Brasil. Será que eles continuariam sendo cristãos? E aí a gente aproveita essa deixa para fazer uma parábola aí com a questão da vida cristã, né? Como é que a gente vai agir aí no dia a dia e também para falar ali sobre o verdadeiro herói, porque existe um verdadeiro herói que inspira a criação de todos os outros heróis, que é o nosso próprio Jesus. Aí a gente tem o Supermanos, né, que está aqui. Eu vou fazer a reimpressão da terceira tiragem, mas você pode seguir as redes sociais do Supermanos, que é Supermanos HQ, e não só isso. A gente também lançou história em quadrinhos da Warrior, tanto que foi o Joel que desenhou a Warrior, que é uma heroína do mesmo universo dos Supermanos, que tem poder de abrir portais. E esses portais ela pode se teletransportar para qualquer lugar no mundo, mas também para qualquer lugar no espaço-tempo. E aí ela acaba descobrindo que ela pode voltar no passado, e aí que tem a questão, para qual lugar ela voltou no passado? Para qual lugar você voltaria no passado se você pudesse voltar no passado? Então, se você quer descobrir qual é o lugar, a hora e o momento exato que é o Warrior voltou no passado, daí tá aqui no Amigo Jesus, mas está nos Supermanos também. Você pode ir lá dar uma olhada que você vai ficar emocionado com a história e tudo mais. Que Legal. massa, cara. Muito bom mesmo. Seja bem-vindo demais aí. E também pra gente é muito legal também participar aí, dividindo esse espaço aí também com ministérios que honram, né, e que alcançam vidas através da cultura pop. Isso aqui é fantástico. Então tá aí, ó. Natan chegou, a Larissa chegou e eles já estão aí comentando aí sem parar, desenfreadamente. Olha o É, Natan.
outro frequentador assíduo das lives da Liga. Pois é, Natan chegou cedo, inclusive, né? Alguma coisa aconteceu, né? Eu e o Natan nos conhecemos na live da Liga, né? Então você tem um storytelling, né? Enquanto a gente vai fazendo a live aqui, você vai tendo um storytelling sendo lançado aí, né? Entre os dois, mas todos que estão com a gente nessa live sejam muito bem-vindos. Mas aí, Vitor, tá com expectativa pra gente falar de Superman? Cara, eu acho que tu gosta do Superman, né? Cara, eu não apenas gosto, né? Mas é o meu personagem preferido. Não tem pra onde, de quadrinho, de filme, de qualquer coisa, né? Sempre o Superman vai ser o meu personagem preferido aí, né? Vocês sabem o quanto eu gosto do Superman. Eu trouxe um bocado de coisa aqui pra gente falar, inclusive livros teóricos aí das histórias em quadrinhos. Legal. Eu escrevi, na verdade, uma tese de pós-graduação no Superman, né? Legal demais. Eu sou pós-graduado em História em Quadrinhos, então eu escrevi a minha tese do TCC foi no Superman, e, cara, é o melhor e maior de todos os personagens. O Batman é um excelente personagem, mas ele é o Não, segundo que maior. isso. Que isso, que Porque, isso. assim, o Batman, ele vende. É o que mais vende, né? De fato. E, assim, eu gosto muito do Batman, não tem nem o que discutir. O Batman é excelente, não tem o que discutir, né? Agora, Superman deu início a tudo, né? Isso é fato. É fato. Então, a história de quadrinhos de super-heróis, ela acontece depois do Superman, de super-heróis, né? Do gênero de super-heróis e tal. Então, assim, eu considero o Superman o maior de todos. Agora, o Batman é o que faz mais sucesso. Pois é. É como se o Batman fosse a Coca-Cola e o Superman é a Fanta, né? Então, fica aí essa reflexão. Não, Fanta não. Fanta não. Eu já discordo de você, né? Eu concordo com o Vitor, eu acho que o Superman ele é o maior, mano, porque ele que abriu todo esse mundo de super-heróis. Se não fosse por ele, não existiria nem o Batman, mano. Nem o Homem-Aranha, nem ninguém. Olha aí. Tá vendo, rapaz? Conversa com quem sabe, rapaz. Conversa. O cara é quadrinista, o cara entende. Show de bola. Show de bola. Aí a galera ficou desesperada com a minha comparação, né? Agora Fanta não. Eu acho que eu peguei pesado. Fanta uva. Bem piorou. Vamos lá. E aí, Vitor, o que é que você traz aí sobre uma marca do Superman na tua infância? O que é que você consegue recordar quando você... Logo, o primeiro contato que você teve, e o Rafa já vai pensando aí também. Primeiro contato que você teve com o Superman, como foi que marcou, trazendo aí a memória dos tempos passados? Não, cara, o meu primeiro contato com o Superman foi no filme do Christopher Reeve, né? Superman aí da década de 70, não é? Não tenho dúvida que foi assim, foi ali a primeira vez que eu vi o Superman. Na verdade, eu acho que até, assim, eu já ouvia, eu não vou lembrar a idade que eu tinha, claro, porque faz muito tempo, né? Apesar de eu não ter nascido na década de 70, tá? Eu sou de 88, tá? Sou do final da década de 80 aí. Conversa, cara. Tu é velho. Sou de 88, vai, 35 anos. Então, o que é que acontece? Mas eu era bem criança quando eu assisti, e realmente foi o Superman do Christopher Reeve, né? O clássico aí. E aí depois, claro, a gente comecei a ler os quadrinhos, comecei a ver as animações, depois vem Liga da Justiça e tal. Mas o que me marcou mesmo assim no Superman, né, foi de fato o Superman do Christopher Reeve, como eu acho que é o caso de muitas pessoas. E uma das coisas também que me marcou foi que uma vez eu quase ia perdendo a vida por causa do Superman, né? Porque essa história é boa. Eu era criança, eu cheguei a colocar uma capa nas costas e fui pro lado da janela de casa, né? Na hora, o meu irmão mais velho me viu e perguntou se eu estava doido e me puxou, né? Mas eu iria realmente pular da janela. Eu não tinha muita noção, não. Eu era muito criança nisso aí, né? Mas de fato, isso marcou. O que salvou, Rafa, foi quando o irmão do Vitor chegou e disse: Marta! Aí ele: Marta? O que é que você tá falando esse nome? Aí salvou. Aí uma piada aí da galera que acompanhou todo o cinema aí de Superman, os altos e baixos do cinema, né? Mas e aí, Rafa? Falou Marta. Falou Marta, já era. Já era. Vai dizer que vocês nunca colocaram cola na mão
pra se grudar na parede igual Homem-Aranha? Rapaz, isso era uma criança complicada. Vocês Isso era nunca uma fizeram isso? Vocês nunca Isso fizeram era isso, uma não? criança complicada. Eu fui o único que Eu fez acho isso, que eu eu não nunca acredito, fiz não. isso. Não, não acredito, Vitor, não. terapia, cara, terapia. Mas vamos lá. Rafa, qual é a Aí, tua o Natan. memória de infância, cara, de Superman? O que é que traz a memória aí? A primeira vez que eu vi o Superman foi no Superman Animated Series Olha, do Bruce Timm. Eu comecei a assistir lá. Eu achava o Superman meio fraco ali. Depois eu reassisti de novo e eu vi que o Bruce Timm deu uma nerfada no Superman. E no início eu gostava mais do Batman, né? Igual o pessoal aqui gostava mais do Batman, mas eu passei a gostar mais do Super depois que eu comecei a conhecer de fato a história do Super e o que ele representava. Eu falei, não, cara, esse daqui é o maior herói, não tem como. Mas o que marcou assim do Superman foi quando eu assisti pela primeira vez o Superman do Christopher Reeve. Eu lembro que ficou um bom tempo sem passar na televisão quando eu era pequeno e minha mãe contava muito para mim sobre esse filme, que é um filme que marcou ela e tudo mais. Eu fui assistir o Homem-Aranha do Sam Raimi no cinema. Foi o primeiro filme de herói que eu fui ver, o Homem-Aranha 1, em 2002. E foi um filme marcante. Mas o Superman eu não consegui assistir. Até passou um dia na televisão, fiquei acordado até tarde, acho que passou, foi no SBT. Aí começou lá para as 22 horas, aí terminou lá para meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, mas eu assisti o filme inteiro. E aí, quando eu vi o filme, eu falei, cara, esse filme é bom mesmo? Não é que esse personagem, ele te inspira? Eu até fiquei pensando, poxa, mas ele parece com Jesus? Muita coisa que ele faz no filme parece com Jesus. Então, foi a primeira coisa ali que eu comecei a ver, de fato, que me marcou do Superman. Né? Depois de um tempo, eu notei algumas semelhanças. Depois que eu cresci, ali mais um pouco adulto, eu notei algumas semelhanças entre o Homem-Aranha do Sam Raimi com os filmes do Superman. Eu acho que porque também inspirou, mas foi a primeira vez ali que eu realmente vi e falei, cara, esse super-herói aqui ele é inspirador. E eu gosto muito dessa visão do Superman como sendo um bom herói. Né? Eu acho que as últimas vezes a gente teve muitas adaptações do Superman que tentaram aí trazer um Superman um pouco mais mal, mais vilão, né? Você tem Justice, apesar de ser muito sim. bom o jogo. Aí você tem o Zack Snyder, apesar de eu gostar de algumas coisas, eu acho que ele tentou um pouco adaptar em Justice também. E outras produções que você vê ali isso tentando acontecer, mas eu acho que nada supera ali o Superman, que é o bom moço, aquele que dá de fato a esperança ali e tudo mais. Assim, nesses últimos anos, a gente tem o cinema caminhando para uma coisa assim de ser disruptivo, de ser diferenciado. Inclusive, houve um plano, né, de deixar quieto os homens, né, e trazer as mulheres. Era o filme da Batgirl e o filme da Supermoça, aquela do filme do Flash, né? Ela seria, né, a nova Supergirl ali. E pelo filme você já viu que ela não era tão boazinha assim, né? Então, além de ser uma mulher, iam colocar ela mais malvada ainda do que o que vinham fazendo já há pouco, né? Superman, na sua origem, nos quadrinhos, ele não mata, né? Ele tem ali um código, ele tem também uma forma de enxergar o ser humano, uma vez que ele não é humano, mas ele tem um aspecto ali humano dentro dele, né? Isso é bem interessante também. Uma coisa que me marcou muito na minha infância e que é engraçado, porque eu devo ter assistido isso muito, muito criança mesmo, sabe? Porque é a cena que me marcou. Depois, todos os Superman que eu fui assistindo mais velho, essa cena sempre voltava na minha cabeça, e só depois, na adolescência, eu fui descobrir de onde era essa cena, que é a cena do Superman fazendo o mundo voltar no tempo, né? E eu ficava com essa cena na cabeça, mas eu devo, como eu falei, eu devo ter visto muito criança. Eu não sabia de qual filme era, eu não sabia distinguir. Mas essa cena ela me marcou muito. Eu ficava vendo essa cena várias e várias vezes. E também Christopher Reeve, né? E um desses filmes onde realmente marcou a vida de muita gente, né? Foi a introdução de herói na vida de centenas de milhares de pessoas. Foram esses filmes do Superman que realmente o cinema não tinha toda esse patamar que tem hoje em filmes de herói
era muito arriscado fazer filmes de herói, né? E eles foram corajosos e conseguiram. Dava certo, né? Mas dava certo, né? Conseguiram. Arriscado, mas dava Então, certo. Arriscado, mas dava certo. então isso também é muito interessante. Mas, Vitor, você tem muito recurso de histórias do Superman, não Uhum. é? Além dos quadrinhos, mas a gente também teve Superman em séries, o Nathan citou aqui Smallville, né? Se o Paulinho tivesse aqui, ele ia chorar de emoção, né? Se tá Smallville, o Paulinho fica feliz da vida, né? Que é a malhação do Superman, né? E aí, o pessoal daqui a pouco vai reclamar. Mas aí, dessas histórias, é uma pergunta difícil até para fazer uma escolha. Qual é a melhor saga, o melhor momento do Superman, na tua opinião, Vitor? Assim, Eu vilão, melhor trouxe aqui. saga. Não, isso Opa, aí não é difícil, é não. não? Eu trouxe aqui. Não, você tá Rapaz, falando de tudo, quadrinho, tudo? tudo, Ah, geral. eu trouxe aqui, não sei se o Rafa leu esse quadrinho. Opa, Grandes vamos Astros ver. Superman, do Ó, Grant Morrison. olha. Eu vou demorar para ver porque eu vou ver aqui no computador aqui. Você tá Daqui apagado, a mas daqui a pouco pouco eu chega, reajo. daqui a pouco chega. É o do Grant Morrison, o Grandes Astros Superman, né? É, Por que essa esse, saga é boa? cara, ele não é um quadrinho, assim, tanto de ação, não é um quadrinho, assim, muito de ação. Ele é um quadrinho onde ele imagina, assim, assim, veja, o Superman que eu gosto é aquele Superman que é super, hiper, mega poderoso, forte. Ao mesmo tempo, ele é extremamente bondoso. É aquele Superman que não só salva o mundo, mas também tira um gatinho da árvore, né, para entregar para a menina. Enfim, é aquele porque esse para mim ele se torna meio que um arquétipo do herói, né? O ideal de um herói. O Superman reflete muito isso. Então, nesse quadrinho ele trabalha muito isso, essa questão. E, tipo, aqui é o seguinte, o Superman, as células dele estão sobrecarregando. Então ele está ficando extremamente poderoso, mas o que Caramba. acontece? Isso também está matando ele, entendeu? Certo. Então ele fica imune à kryptonita, não é? Enfim, ele fica muito forte, muito forte. Só que isso também está matando ele, né? Essa sobrecarga das células, né, está fazendo com que ele morra. E aqui, então, você vai ter uma série de questões que, inclusive, tem um livro aqui teórico, que eu até trouxe aqui, rapaz, que ele trata sobre esse quadrinho específico, né, que é esse aqui, Mito e Sagrado nas Histórias em Quadrinhos. E nesse quadrinho, a referência principal nem é, assim, tanto Jesus, né, Sim. mas são as mitologias, assim, dos deuses solares, né, que é aquela ideia de que ele morre e ressuscita, né, todo dia, né, morre, ressuscita, né, como era no Egito, por exemplo, e tal. Certo. E aqui você vai ver o Superman passando por analogias à morte e ressurreição. Mas existe sim uma grande influência ali, depois de Cristo, que no final ele precisa ir para o Sol, né, para consertar, entre aspas, o Sol estava quebrado, né, e aí, no final, ele está lá no Sol e tal, e aí tem uma cena muito interessante com a Lois, onde ela tá conversando e ela fala assim, olha, e aí, cadê o Superman e tal? Aí ele fala, não, ele não morreu, ele vai voltar, né? Ele tá lá no sol cuidando da gente e tal, deixando o sol funcionando, e aí o quadrinho encerra com essa cena aqui, né? Do Superman no sol, como se as pessoas estivessem aguardando a volta dele. Depois, o próprio Grant Morrison vai escrever DC 1 milhão, que é uma história que se passa 1 milhão de semanas depois da primeira Action Comics. Ele fez essas contas. Que louco, velho. Fez. Eu não sei se o Rafa leu Liga da Justiça 1 milhão, né? É Essa uma daí história não, eu vou que... procurar para colocar na minha Não, lista essa daí. porque ela se passa em um futuro muito distante, não é? Na verdade, não é Liga da Justiça 1 milhão, desculpa, é DC 1 milhão. Né? DC 1 milhão. Então, que é justamente uma Liga da Justiça que volta do futuro, porque o Superman ia voltar nesse tempo. Então, eles queriam ver a volta do Superman, né? Então, essa é uma das maiores analogias aí a Cristo. Ele volta, eu tenho ela aqui, cara, mas eu não peguei. E ele volta, é aquele Superman todo dourado e tal. Ele volta e tal, conversa lá com a galera. É uma viagem, né? Como todo quadrinho do Grant Morrison. Mas é fantástico, né? Então, para mim, essa é
a melhor história do Superman. Caramba. Legal, cara. Gostei. Sensacional. Você vendeu bem, viu? Vendeu. E que Tem uma analogia, animação, né? tem uma animação, viu? Mas Tem uma animação é dessa fiel? história aqui. É fiel. É muito boa também a animação. Grandes artes do Massa, Superman. cara. Grandes astros. Legal Superman. demais. Eu quero mandar um abraço aí. Edu chegou aí, né? Chefe aí da Grande galera, né? Pastor Edu, seja bem-vindo. O pastor Edu é brother aí, cabra bom demais, não é? É isso aí. E aqui, Quarta a gente vai estar conversando sobre X-Men. eita, Eu e o Edu. Massa. começou a chover aqui, rapaz, o negócio fica meio esquisito. Mas, vamos lá. Aqui tá quente pra caramba. Aqui também, cara, mas a chuva dá uma baixada aí. Mas é isso, galera. Muito bom. E aí, Rafa, chegou aí na sua história predileta? Pode ser série, pode ser filme, pode ser quadrinho, pode ser uma Não. criação sua. Eu não cheguei a criar alguma coisa sobre com o Superman, mas quando entrar em domínio público, quem sabe não rola. Opa! Tu acha que vai entrar em domínio público? Vão deixar vai não. Eu acho que pode entrar. Vão deixar O não. Mickey entrou, né? Não, O Mickey O Mickey do barco. É, O Mickey do barco, O preto e Mickey do branco. barco. Tanto que eles já estão fazendo até filme de terror, já apareceu em quadrinhos já e tudo mais. Mas provavelmente eles vão arrumar alguma coisa aí, eles vão falar, quem entrou foi o Superman lá do início, esse novo Superman aqui, não. Eles vão arrumar um jeito aí de Vão matar ele de novo para ressuscitar. Alguma coisa eles vão fazer. Mas histórias que me marcaram do Superman. Eu já falei aqui, né? O Superman do Christopher Reeve é uma história que me marcou muito. O 1 e o 2, né? São filmes sensacionais. A série animada do Bruce Timm, eu assisti ela até o final também. É muito boa, é uma obra sensacional. Né? Assisti ela, aí depois veio Liga da Justiça Sem Limites. Né? Não, Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Também é uma obra que marca muito. Eu tenho curiosidade. Eu lembro quando eu estava na escola. Rafa. Pode falar. Eu tenho curiosidade. A série animada, ela é uma saga fechada, ela tem um término mesmo, assim? Na verdade, é mais ou menos parecido. Na verdade, o pessoal fala assim, a Marvel revolucionou o cinema com o universo cinematográfico unido, né? Mas só que é compartilhado. Só que a DC fez isso primeiro nas animações. Então, por exemplo, você tem o Batman, você tem o Superman, o Steam, que são as mesmas animações. Depois, você tem alguns filmes também ali de outros personagens. E depois eles juntam ali na Liga da Justiça. Liga da Justiça Sem Limites, o Super Choque também faz parte do mesmo universo. E depois vem o Batman do Futuro. Aí o Batman do Futuro faz parte do mesmo universo do Projeto Zeta. Aí depois eles participam de alguns episódios da Liga da Justiça. Então, eles fizeram ali antes o universo compartilhado. Né? Então, os personagens da DC tinham o fim da série, mas eles voltavam ali na série posterior. E isso foi muito revolucionário. A DC deveria ter feito isso antes no cinema. Se ela tivesse feito, o pessoal ia falar, a DC revolucionou. Mas a Marvel pegou e fez no cinema ali em 2008. Mas voltando ao assunto aqui da escola, aí na escola tinha as revistinhas que antecediam a morte do Superman. Aí eu lembro que eu ia lendo, ia anunciando a morte do Superman. Caramba. E apesar de já terem anos de terem sido lançadas, eu estava lendo depois, eu lembro que dava uma aflição assim, e eu ficava pensando, cara, eles vão matar o Superman, eles não têm coragem de fazer isso. Não, quem que é o animal que vai matar o Superman? Aí na mesma época tinha a queda do morcego também. Sim. Eu lembro que eu vi assim na história em quadrinhos, assim, o Bane na capa com o Batman, o Bane grandão, assim, cheio de músculo, o Batman lá, pequenininho. Falei, meu Deus, esse cara vai quebrar o Batman. Alguém salva o Batman nessa edição. Então, são histórias assim que marcaram. Eu gosto muito do Homem de Aço, do Zack Snyder. Né? Eu acho muito interessante algumas analogias ali que tem, mas eu acho que Batman vs Superman não conseguiu continuar ali um bom início. Eu acho que o filme do Zack Snyder de 2013, O Homem de Aço, envelheceu muito bem, apesar de ter algumas coisas ali que são Zack Snyder, né? Eu acho um pouquinho estranhas,
mas envelheceu muito bem o filme ali também. Vamos ver como é que o James Gunn vai ser agora, né? Ele vai pegar a HQ aí que o nosso amigo Vitor tem, né? Do Grant Morrison, e é uma das inspirações pro filme. Vamos ver se vai Vamos conseguir ver. trazer isso tudo, né? Parece que o James Gunn ele vai por um caminho diferente do Zack Snyder, né? Porque o Zack Snyder ele criou um universo muito muito sombrio, né, pro Superman, e o James Gunn parece que ele vai para esse Superman assim mais herói, né, mais bondoso, super hiper mega poderoso. Tudo indica que ele vai aí para esse lado, o que eu gostaria muito de ver. Eu gosto assim, por exemplo, o Superman às vezes ele é apresentado como um tirano, um ditador e tal, é legal, né? Desde que seja um what if, né? Entre aspas aí, um Elseworld, né? Que a DC chama de Elseworld, né? O what if da DC é o Elseworld e tal. Aí é muito legal você ver esse outro lado, não é? Mas, enfim, né? Eu acho que tem tudo para dar certo. A gente só fica com o pé atrás porque a DC ainda não engatou, né, velho? No cinema, eu fui tentar assistir Aquaman 2, eu parei no meio, não terminei, né? Enfim, e os heróis da DC são os que eu mais gosto. Gosto muito da Marvel também, claro, mas os heróis da DC são os que eu mais gosto. Então, assim, aí a gente fica com o pé atrás, né? De como esse universo vai ser formado. Mas Aquaman ainda era uma continuação, né? Do que vinha Isso. sendo desenvolvido. Você não pode botar na conta do James Gunn, não, ainda, né? Não. Uma coisa que eu gostei muito, viu, Vitor, que me trouxe um pouquinho mais de tranquilidade, foi nas comemorações do Superman, do aniversário. James Gunn postou uma foto do elenco lendo grandes quadrinhos do Superman, né? Porque eu não sei se vocês viram notícias assim, mas alguns outros diretores ele chegou a proibir o elenco de ler quadrinhos pela qual eles estavam filmando, né? Porque ele queria fazer uma coisa diferente, desvirtuar, criar uma nova roupagem. Só que isso, cara, é assim, é um tiro gigante no pé. Porque esse negócio de desvirtuar, a gente viu o que aconteceu, né? Então é realmente O filme do Flash, Vitor, esse último filme aí do Flash, não, do Aquaman, é um excelente filme para você ficar ali com seu videogamezinho portátil jogando e de vez em quando você dá uma olhada. Tá ligado? De vez em quando você dá uma olhada, assim. Aí é legal. É porque assim, o que me anima um pouco nessa nova fase que a DC vai passar é porque eles pegaram referência. Então, por exemplo, o filme da Supergirl, a gente sabe que vai ser baseado no excelente quadrinho da Supergirl, que é a Mulher do Amanhã, não é? Sim. O mesmo, ele vai pegar, vai ter a série dos Lanternas Verdes, ele pega a tropa dos Lanternas Verdes, Boa. né? O Superman, ele vai ter aí algumas influências. Eu acho que você adaptar essa história do Grant Morrison para um filme, cara, é difícil. Não é, porque não é uma história fácil. Não é uma história fácil, como qualquer história do Grant Morrison, né? Quem lê Grant Morrison sabe como é difícil ler Grant Morrison. Mas, cara, não sei, se adaptar eu acho que ele pode usar como uma referência. Agora, fazer uma adaptação do Superman, os Grandes Astros, eu acho muito difícil dar certo. Eu espero que dê. Mas eu não sei também se vai ser uma adaptação desse quadrinho, né? Eu acho que não. Acho que é uma influência só. O Joel colocou aqui que a linhagem geek detonou a atriz que fará Supergirl. Esse negócio de falar de ator, de atriz antes. Não, mas esse negócio de falar de ator, atriz antes do filme é um negócio assim. A galera falou muito do Batman, tá ligado? Do nosso falaram do Christian, favorito. do Christian Bale, falaram do Michael Keaton, não é? E os caras detonaram. Falaram do Coringa lá, do Batman, do Nolan. Como é o nome dele? Esqueci o nome do ator. Heath Ledger. Não, Heath Ledger. Falaram do Heath Ledger e foi o melhor Coringa que já passou no cinema. Foi o melhor. Realmente, o problema aí cara, a linhagem geek é muito ideológica. Ela tem uma ideologia, ela segue uma ideologia, então eles vão pela ideologia. Esse é o problema, né? Então, mas eu quero só falar que, ao contrário do Linhagem Geek, eu acho a atriz que vai fazer Supergirl bonita. Ela é bonita. Tinha uma outra a crítica é a beleza dela, É a beleza dela.
que eles estavam Meu Deus. criticando. Besteira, cara. Era a beleza dela. Maquiagem resolve, pô. Maquiagem Mas resolve. ela não é feia, não. Ela é bonita. Quem é a atriz? Qual é o nome E da ela é atriz? uma boa atriz também. É uma atriz que fez o prequel de Game of Thrones, lá, a Casa do Dragão. Ela fez Sim. uma menina, acho que é da família da Daenerys. Eu não assisti o Game of Thrones, mas ela, pelo que o pessoal fala, ela interpretou muito bem. Só falar que o pessoal da Lion Editora tá falando que o assunto da live dá um livro. É verdade. Olha aí. Mas... Seja bem-vindo, Olha, depois galera da Lion. o pessoal da Lion aí, eu tenho uma tese de TCC no Superman. Se quiser depois, a gente pode fazer contato sim, viu? Boa. É isso aí. Boa. Mas eu acho assim, a atriz, ela é uma atriz bonita e ao mesmo tempo é uma boa atriz, né? Eu acho que às vezes o pessoal, eles acabam reclamando cedo, mas eu acho que também tem uma coisa aí que tem a ver com o YouTube, né? Porque o YouTube, querendo ou não, ele entrega um vídeo que é mais polêmico. Então parece que o pessoal fica um pouco mais preso à polêmica ali. É o clique. Mas vamos lá. A minha história predileta. Eu tava pensando em fazer uma pegadinha aqui com vocês e falar do Cavaleiro das Trevas, né? Que é a história do Batman. Mas. Tem o Superman lá, né? Mas. A história do Batman. A morte do Superman, como o Rafael trouxe aí, é muito marcante também na minha vida, sabe? Sim. Era meu irmão mais velho que comprava esses quadrinhos, né? E aquela coisa de irmão mais velho, né? Eu só podia ler depois que ele terminava, né? Então ele segurava ali, eu não podia nem ler junto com ele, né? Ele tinha que terminar para poder passar para mim, né? O bullying que meu irmão fazia comigo. E eu ficava naquela expectativa, né? Porque eu já vi a capa, eu já vi ele folheando. Meu irmão, o que é isso? O que é que tá acontecendo ali? Olha aí, a morte do Superman. O Vitor tá mostrando, não é? Mas esse aí é compilado, né? Já é tudo aí. Esse é o volume 1, tem o volume 2. O volume 1. Saiu no Omnibus agora de mais de 1.000 e tantas páginas. Eita. Os 2 volumes. Eita. Foi. Eu não comprei porque é R$600. É 600 conto. Meu Deus. É um ônibus que vale a pena, né? Cara, esse vale, velho. Eu não comprei porque não dá pra comprar tudo, mas vale a pena ter. Mas aí, apesar de ter me marcado tanto a morte do Superman, há uma história que até hoje ela fica assim reverberando na minha cabeça é a grande obra, né, desenhada por Alex Ross, O Reino do Amanhã, que foi mencionado aqui, inclusive, pelo Marconi. Ele colocou lá atrás, Reino do Amanhã, e eu segurei, viu, Marconi? Eu fiquei com essa ideia porque é a minha história favorita também. Inclusive, ela me pega muito, porque além de ser envolvendo ali o universo DC, que eu gosto, inclusive, mais do que a Marvel, dos quadrinhos, eu gosto mais do que a Marvel, além de envolver o universo DC, você tem ali na perspectiva de um líder de igreja, né? Um pastor ali que está em crise de fé, né? Então o espectro vem e ali tem toda aquela viagem. Então, assim, cara, é muito envolvente a história. E o Superman já mais velho, já aposentado, para voltar ativo, cara, é uma história excelente, assim, e aquele Superman como é retratado diante de um mundo, num caos, né, onde os heróis são irresponsáveis, o Reino do Amanhã, para mim, é uma história que... Não, então, o Reino do Amanhã é aquele quadrinho que eu leio todo ano, né? Todo ano eu leio o Reino do Amanhã. Ele de fato, assim, para mim também, Léo, sabe? É a melhor história de quadrinhos que eu já li, né? E, assim... E ele é uma história do Superman. É porque, assim, não oficialmente, né? Ele é uma história da Liga da Justiça e tal. Mas não oficialmente, ele é uma história do Superman, não é? Inclusive, o Alex Ross, ele desenha, né? O Alex Ross desenha o Reino do Amanhã e o Mark Waid escreve. O Alex Ross, ele é filho de pastor. Não sei se vocês sabiam, mas ele é filho de pastor. Não sabia, não. Isso. E ele desenhou o pastor lá da história, é baseado no pai dele. Eu vi que legal, cara. Que legal. E você pega, cara, o Mark Waid, né? O Mark Waid, ele tem muita influência bíblica nas histórias que ele escreve.
Né? O Reino da Manhã tem uma também chamada do Quarteto Fantástico, cara, que ele escreve que o Quarteto Fantástico vai pro céu, tá ligado? E lá eles conhecem o céu e tal, e Deus é retratado como o Jack Kirby, tá ligado? Jack Kirby é Deus lá e tal, e ele desenha as coisas, sabe? É muito legal essa história também, chamada Ações Autoritárias. Quarteto Fantástico, Ações Autoritárias. Né? Então, o Alex Royce, ele tem um tipo de arte, né, realista e tal, que também, vamos ser sinceros, não cabe para qualquer história de quadrinho. Né? Isso é verdade. Sim. Pro reino do Amanhã é excelente, né? E o Reino do Amanhã, você vê, todo capítulo começa com o versículo do Apocalipse, né? Exato. Então, não, é uma história fantástica. Agora, o que me impressiona, por exemplo, na morte do Superman, né? Eu até trouxe aqui para dar uma olhada com vocês, é o recurso narrativo que o Dan Jungers traz, né? Que se você for olhar no quadrinho, você vai se aproximando da morte do Superman, o número de quadros vão diminuindo. Isso é uma técnica de quadrinho muito interessante, né? Vai passando as edições, os números de quadros vão diminuindo, né? Até chegar numa splash page, numa página dupla. É como se ele fosse preparando, né? O leitor até aquele grande momento em que o Superman morre. A história que o Superman morre de fato é tudo um quadro por página. Caramba! Tá ligado? É como se fosse dando zoom, né? Como se fosse dando zoom. Isso. Aqui, ó. Aqui, as duas páginas, ó. É um quadro por página. Eu não lembrava tá até que chega, até que chega na splash page, numa das cenas mais icônicas dos quadrinhos, que é inspirado na obra de Michelangelo, né? Na Pietà. Sim. Do Michelangelo, né? Que é a Lois segurando o Superman e tal. Se você olhar depois a escultura, você vai ver que é Maria segurando Jesus Cristo nos braços, né? Então essa cena para mim assim é uma das mais icônicas, véio, dos quadrinhos, tá ligado? Que mostra o sofrimento da Lois e tal. Agora de fato é um quadrinho que é fruto da sua época. É uma boa história porque marcou, sabe? Mas ele é muito fruto da era de bronze dos quadrinhos, né? Que é o que é que marca a era de bronze dos quadrinhos, que é mais ou menos aí década de 80, 90 e tal. Testosterona, porrada e herói sendo quebrado, né? O Batman tem as costas quebradas, né? O Superman morre e tal. E foi um choque grande quando o Superman morreu, porque eles não esperavam que o Superman ia voltar. Não é como hoje, né? Que o herói morre e ressuscita e volta de alguma forma. Mas naquele tempo eles não esperavam, saiu no Jornal Nacional aqui no Brasil, né? Então, é um quadrinho que é muito fruto dessa época. O quadrinho Como é que só foi a manchete pancadaria. da época? Cara, eu não sei. Não sei. Cara, no Jornal Nacional, eu não sei. Depois é bom pesquisar, deve ter isso aí no YouTube. Né? Tem. Legal. Se alguém estiver assistindo, souber e quiser falar, a gente aceita. Uma questão que acontece, você falou aí da narrativa do quadrinho, é que a diminuição de quadros também ela representa a contagem regressiva, né? Isso. Então vai diminuindo e vai fazendo a contagem regressiva ali de que tá chegando até chegar um momento ali, de fato, de acontecer ali a morte do Super-Homem. É muito interessante essa narrativa aí que é colocada. E sobre o Reino do Amanhã, o primeiro contato que eu tive foi na escola, no ensino médio, fundamental. Não, foi no fundamental, na verdade. Chegou uma pessoa lá e doou um monte de quadrinhos. Aí dentro que estava a morte do Super e estava o Reino da Manhã também. Eu lembro quando eu peguei o Reino da Manhã, eu falei, gente, como é que esse cara conseguiu fazer isso daqui? Isso daqui é desenho mesmo que ele fez? Foi a primeira vez que eu vi o Alex Ross. Mas pode continuar falando aí, Vitor. Eu acho que é da narrativa. Isso, tem. Se você quiser um conteúdo teórico de quadrinhos, tem esse livro bem fininho aqui. Ele chamado História dos Quadrinhos nos Estados Unidos. Não sei se você conhece, Rafa. Na História dos Quadrinhos dos Estados Unidos, muito bom. E ele fala aqui justamente sobre essa parte da criação do Superman, né? Da morte do Superman. Ó, são quase 1000 páginas, 900 e tantas páginas aí, só contando a história dos quadrinhos dos Estados Unidos, né? E ele na parte do Superman, ele fala de muita coisa assim, né? Como o Superman foi importante na sua criação, como o povo ficou mesmo assim
consternado com a morte do Superman, porque eles não esperavam realmente que o Superman iria voltar, tá ligado? Então, aí, mas o pessoal da editora, eles sabiam, eles iam voltar com o Superman. Sim. Não tem pra onde, não tem pra onde. Tanto é que o quadrinho da morte dele termina lá com o caixão vazio, né? O caixão tá vazio do Superman. Quando eles vão abrir, o caixão tá vazio, né? E aí depois a gente descobre que foram as matrizes kryptonianas lá que pegaram ele e tal, enfim, e Sim. fizeram um processo, né? Então eles já sabiam, agora realmente eles não soltaram spoiler e ninguém esperava, né? Então ele fala muito assim de como foi, inclusive ele cita até as entrevistas que os editores da época deram e tal, e fala que realmente foi uma coisa que eles fizeram para chocar mesmo, né? Para o pessoal pensar que o Superman não ia voltar. Massa, né? É Que, legal assim, quando os quadrinhos faziam um choque desse jeito, não um choque igual isso, estão fazendo hoje. isso. E naquele tempo não tinha vazamento, não tinha essas coisas todas, né? Porque perde tanta graça, cara. Pois é. É Perde. verdade. Mas é isso, que massa. Então agora a gente vai para teologia, né? A Sim. teologia kryptoniana. E aí, Vitor, o que é que você traz aí para a galera, para quem está conhecendo? De repente alguém vai assistir esse vídeo e diz, rapaz, eu quero saber mais de Superman, que história é essa que essa galera botou de teologia kryptoniana? Tem teologia do Superman, cara? Então, assim, eu gostaria de citar algumas coisas que eu escrevi no meu TCC, não é? Boa. O título do meu TCC é A Mitologia do Superman e as Características Messiânicas da Teologia Cristã. E aí eu trabalhei os capítulos e tal, né? E, por exemplo, no primeiro capítulo aqui, eu dou algumas contextualizadas, né, na época, falando da importância do Superman lá em 1938, quando a primeira Action Comics foi lançada, não é? Os Estados Unidos estavam passando pela Grande Depressão, não é? A quebra da Bolsa de Nova York, né? Fazia com que as pessoas se suicidassem, né? A galera se jogava de uma ponte que tem lá e tal, enfim, porque tava todo mundo quebrado mesmo e tal. E, enfim, e como foi importante, né, ler o Superman para eles superarem essa crise, né, da Grande Depressão. Isso é histórico, tá? Isso é histórico. Isso de fato aconteceu. Agora, veja, as primeiras contextualizações que eu faço justamente na influência dos criadores, né, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, para criarem o Superman. Eles eram judeus, né? Então, há quem diga que a primeira inspiração do Superman não é Jesus Cristo, é Moisés. Só que existe um debate na academia sobre essa questão. Inclusive, esses dois livros que eu falei, eles tratam desse debate sobre se isso foi consciente ou não. A gente não tem como saber, né? Se eles pensaram, poxa, Moisés aconteceu isso, isso e isso, vamos usar como inspiração para o Superman, não é? Ou se foi algo mais inconsciente, né? O que acontece é que, de fato, existem coisas lá na origem do Superman que são muito parecidas com a história de Moisés. O caos que estava acontecendo em Krypton, né, por causa da destruição, o caos que estava acontecendo no Egito, por causa da morte dos primogênitos, depois a cestinha lá que Joquebed coloca Moisés e coloca no rio lá, né, para ele encontrar com a nave que os pais dele colocam o bebê lá para chegar à Terra e tal. A gente não tem como saber se de fato eles pensaram nisso ou se foi meio que inconsciente. Existe um debate sobre isso. Eu vou mais pelo meio termo, sabe? Eu acho que algumas coisas foram inconscientes e outras coisas foram conscientes. Por exemplo, o fato o Jerry Siegel, né? Todo mundo sabe que o pai do Jerry Siegel morreu num assalto. Ele foi assaltado, atiraram nele, ele morreu. Então ele vai criar um herói com pele invulnerável, né? Com a pele que a bala não atravessa, não é? Então, talvez, quem sabe, isso aí não é o subconsciente dele trabalhando, né? E dizendo, poxa, eu queria que meu pai tivesse esse superpoder, né? Sim. Enfim, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que foram inconscientes, né? E coisas que foram conscientes, né? Então, o que eu tento fazer é justamente linkar aqui os momentos em que nós podemos perceber
certas analogias com Cristo. Porque o que acontece? Os autores eram judeus, mas o público que lia era cristão. Interessante. Então, e aí o que acontece? Quando foram associar o Superman, o público que era cristão não associou a Moisés, associou a Cristo, que é uma história bem parecida. Né? No começo, porque Moisés é arquétipo de Cristo no Antigo Testamento. Né? Então, veja, o que é que eu tento fazer aqui para falar de teologia? Né? Os momentos em que se parecem, né? Em que a gente pode perceber alguma influência. Por exemplo, o fato do Superman ele ser um alienígena super poderoso e tal, que está acima da humanidade, mas escolhe ser humano. Então, eu pego esse tema e trabalho a questão da dupla natureza de Cristo. O fato de Jesus Cristo ser Deus e homem ao mesmo tempo. Não é? Então, o que é que acontece? E não só, mas existe uma escolha ali. Você pega algumas histórias do Superman, que eu até cito no meu artigo, onde ele fala assim, poxa, eu poderia muito bem esquentar a minha água para tomar café usando a visão de calor, mas eu prefiro usar um micro-ondas, porque eu não quero esquecer o que é ser humano, tá ligado? Eu poderia muito bem ir voando para fazer uma reportagem, mas eu quero pegar um avião. Você vê o Superman pegando avião, tá ligado? Por quê? Porque eu não quero esquecer o que é ser humano. Então, existe ali uma escolha, né, dele de se tornar humano. E só para encerrar essa parte, o Grant Morrison ele trata isso de uma forma muito interessante no Grande Desastre do Superman, porque você tem toda aquela questão do Clark ser meio desajeitado, né, ser meio desengonçado e tal. O que é que ele faz? O Grant Morrison no Grandes Astros, todas as vezes que ele está, né, como Clark Kent e ele faz assim, ele é meio desajeitado, ele salva alguém, né? Então, por exemplo, uma hora que ele é meio desajeitado, ele tropeça e derruba uma pessoa, afastando aquela pessoa de um lugar onde ele tinha percebido que ia cair uma chapa de concreto em cima da pessoa de uma ponte, tá ligado? Então ele vai, finge que tropeçou, tromba na pessoa, aquela pessoa vai para longe e ali ele termina salvando aquela pessoa, né? Então ele faz isso de uma forma muito legal, associando a humanidade. Tem umas coisas que a gente pode falar no decorrer da live, mas a princípio é isso. A gente vê essa questão, né, da dupla natureza de Cristo, né, e é muito importante que a gente enxergue Jesus Cristo tendo essas duas naturezas, né, porque é uma das bases aí da ortodoxia cristã. Não é? Se a gente não crê que Jesus Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo, então a gente deixa de ser cristão, né? A gente vira uma seita, né? Por quê? Porque é uma base do cristianismo, né? A gente tem que crer nisso para ser cristão, né? Tem que acreditar nisso. Muito bom. E aí, Rafa, Legal demais. como é a teologia? Assim, é difícil disputar com um cara que fez, né, a pós-graduação dele nesse Não tem isso. assunto, né? É difícil, né? Mas e aí, Rafa, o que é que tu traz aí de teologia de Superman? A primeira coisa que eu quero comentar é que a analogia do Victor, viu? Eu achei sensacional essa analogia do Superman ser alienígena e ser humano ao mesmo tempo e comparar isso com Jesus sendo homem e Deus ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Né? Uma coisa que eu iria falar é um pouquinho também que o Victor falou, né? Que realmente no início o Superman ali, você vê que tem essa questão de parecer com Moisés, parecer ali com Sansão, essa discussão mesmo ali que se foi proposital, se não foi proposital, mas depois a gente consegue ver, né, ali para adaptar o público, a DC pegando e colocando ali o Superman, né, representando Jesus. Isso é uma coisa muito legal. E você vê isso em diversas partes desse personagem que é tão incrível. Não só na questão ali de comparar a questão do alienígena e ao mesmo tempo humano, mas a questão, por exemplo, da bondade do Superman, porque ele é um personagem que ele é muito poderoso. Tem um episódio do Liga da Justiça, Sem Limites, que é muito interessante, que é quando ele está brigando com o Darkseid, e ele fala com o Darkseid, Darkseid, sabe como que é difícil viver num mundo que as coisas parecem ser tão frágeis como um papelão e você tem que segurar a força? E realmente isso é uma coisa muito impressionante, porque ele tem um poder para, assim,
que se talvez nós tivéssemos, nós iríamos estar fazendo, acontecendo, talvez até corrompidos, mas Sim. ele continua ali fiel aos seus valores, né? E em diversas aí HQs de origem do Superman, isso é colocado, por exemplo, como valores que foram passados pelos pais deles, né? Boa. Pais dele, né? Que eram cristãos, e você vê isso passando ali com o Superman, você vê essa questão ali da honra, da busca pela justiça, da busca pela bondade, pela verdade, que acaba inspirando as pessoas, né? Assim como Jesus, ele inspirava também. E isso no Superman é sensacional. Eu acho que é uma das melhores coisas que tem, e é por isso que ele acaba se tornando o maior herói de todos, porque ele inspira, a inspiração dele, ela transpassa aquela questão de simplesmente ali ou só salvar ou só vingar, ela vai além. É uma coisa muito interessante você pensar naquele cosplay de Superman que tem aqui no Brasil. Eu esqueci o nome dele, mas ele vai Sim. nas escolas, vai nos lugares todos. Inclusive fizeram uma capa, eu não sei se foi o Jorge Jimenez que desenhou, inspirado na ida que ele foi numa escola e todas as crianças foram, mas é muito legal você ver os vídeos dele, como que as pessoas olham, como que as pessoas querem tirar foto, querem acessar ali, e ele acaba fazendo uma gentileza com as pessoas acabam retribuindo. E isso eu acho uma coisa muito legal, que acaba lembrando aquilo que Jesus fez. Então a gente acaba vendo essa teologia ali nele sendo representada. Isso é muito interessante da gente falar, da gente refletir, da gente até mesmo trazer para os cristãos também refletir um pouco sobre isso, porque é um herói que está ali na cultura pop, mas a visão que se tem dele é a visão ali que aponta para aquilo que Jesus fez. E isso é muito, muito legal, muito interessante você ver isso ali neste herói. Por isso que é interessante quando ele não se corrompe. Mas enfim, Legal. pode continuar. Esse episódio que você citou, eu não sei se ele é da Liga da Justiça ou se é da série animada, né, do Superman. Não, é Que da Liga da Justiça. É a Liga da Justiça, né? Ele fala, rapaz, É a Liga da Justiça. eu vivo me contendo, né? Como se eu morasse como se tudo fosse feito de papelão, né? Sim. Aí mas ele olha pro Darkseid e diz assim, né? Mas você aguenta, né? Você aguenta apanhar, então eu não vou mais me segurar, né? E aí ele desce o sarrafo no Darkseid, não é? Aí, ó, o Marconi falando da coisa interessante, né? A contraparte clássica do Superman é o Lex Luthor, né? Nem um pouco poderoso, mas ele é maligno, astuto, vingativo, invejoso, mentiroso, não é? O arquétipo do capeta, né? Seria, não sei se consciente ou inconsciente, né? Pois é. Mas sim. Agora, o que é interessante, assim, uma das melhores fases do Superman é a do John Byrne, né? Que é da década de 80, inclusive saindo pela Panini também, essa aqui, né? Esse é o volume 2, né? Mas tem vários volumes aí, muito legal. E aqui foi, assim, o momento em que o John Byrne, ele meio que escancara de vez o Superman sendo associado a Cristo, não é? Legal. Inclusive, o Superman, o Clark, ele é membro da Igreja Metodista, né? Ele se torna membro da Igreja Metodista e tal. E tem uma parte, eu não vou lembrar exatamente qual é o volume, eu cito no meu artigo, mas é que a história começa dizendo, né, que o Superman, ele tem o poder para dominar o mundo, mas ele também tem a sabedoria para não pensar nisso, sabe? Então, mostra muito assim, né, do ideal do herói. Mas para mim, até vendo assim o fato vamos dizer assim, do Superman trazer um certo tipo de salvação, não é? Claro, não estou falando aqui da salvação das nossas almas, né? Mas do herói que salva, não é? Isso extrapola os quadrinhos, né? Como eu falei, ele foi essencial para que os Estados Unidos pudessem superar a Grande Depressão, né? Porque as pessoas olhavam para o Superman, liam o Superman, associavam a Cristo, né? E tinham esperança, isso é fato, né? E aí, o que é que acontece? Isso, para mim, mostra muito a necessidade que o ser humano tem de um Messias, sabe? A Sim. necessidade que o ser humano tem de alguém que você olhe para ele e diga assim, poxa, esse cara vai me salvar, né? E isso
na verdade, é um reflexo da própria Bíblia, quando lá em Eclesiastes, no capítulo 3, né, a Bíblia fala que Deus colocou no coração do homem o sentimento pela eternidade. Então, é o que eu sempre defendi. Quando qualquer obra de arte, né, a obra de arte, ela reflete a eternidade. Ela reflete o desejo do nosso coração, ela reflete o desejo que nós temos de ser imortais. Né? Então, quando não é à toa o cara criar um personagem ou fazer a história de um personagem que pode voar, né? Tudo bem que no começo o Superman nem voava, não é? Ele pulava alto, mas depois ele ganha esse poder de voar, né? Pela mão dos autores e tal. Isso mostra que o ser humano tem um desejo de voar também, sabe? Mas esse voar é aquele de se superar, de ser mais do que é. E isso só pode ser preenchido em nossos corações com Jesus Cristo, tá ligado? A gente pode alcançar essa realidade se a gente preencher com Jesus Cristo. Legal. A gente alcança aí esse novo patamar, vamos dizer assim, de humanidade quando a gente tem um encontro real com Cristo, né? Eu quero segurar essa parte aí sobre esperança que tu falou, Vitor, que é uma parte que também para mim tem um lance de teologia em Superman. Mas antes disso, o Joel está perguntando aqui sobre o sufixo El, né? De Kal-El, Jor-El. Se isso tem a ver com a Bíblia, né? El Elohim, El Shaddai, né? Por conta da influência até judaica, né? Sim. O El é o nome genérico para Deus, né? No hebraico, né? Como a gente fala, Deus. Então, cara, aí sim, aí é uma coisa que você vê. Isso para mim foi de. Eu não sei dizer se foi de caso pensado, né? Do pessoal lá. Muito provavelmente sim, porque como eles eram judeus. Está na cultura, assim, né? Está na cultura. Agora entenda também que os historiadores contam que eles não eram judeus praticantes, sabe? Eles eram lá uma galera que tinha descendência judaica, conhecia a sua história, conhecia algumas coisas, né? Tem toda aquela parada lá do Holocausto e tal, enfim, né? Que é depois e tal. Mas eles de alguma forma conheciam. Então eu não sei dizer se isso foi de forma consciente ou não, né? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim, mas eu não consigo fechar aqui dizer se eles fizeram isso pensando em colocar o nome de Deus. Pois é. Não sei. Até porque, assim, naquele tempo a gente não tinha YouTube, então a gente não tem entrevistas dos caras, tá ligado? E só um detalhe interessante é que se você olhar a primeira capa, cara, leia, eu sei que eu tô me alongando um pouquinho, mas leia esse livro aqui, Super Deuses, do Grant Morrison. É um livro bem facinho de ler, ao contrário dos quadrinhos dele. Cara, ele faz uma semiótica, ele faz uma análise da primeira capa do Superman fantástica, né? E se você for olhar direitinho, depois vocês podem pesquisar na internet, é porque a qualidade de imagem não é boa, mas o S do Superman, ele na verdade é uma serpente, né? Você olhar direitinho, você vai ver que isso parece isso, na primeira capa, que ele está levantando o carro verde e tal. Sim. O S se iguala muito a uma serpente, não é? E aí alguns vão dizer que é aquela questão lá da serpente que Moisés ergue no deserto, está fazendo uma referência, não sei, mas de fato o S é uma serpente. Legal. Mas como eu falei, o lance da teologia do Superman para mim também entra muito na parte de esperança, né? Vocês já esgotaram praticamente todos os assuntos teológicos, então restou para mim esse, né? E a parte de esperança que eu acho interessante, e mais uma vez trazendo o Batman para a nossa conversa, gosta do Batman. Demais. Mais uma vez trazendo o Batman, só que aí... O Batman é a vingança. O herói... Exato. O Batman, a visão do Batman para a sociedade é que ele vai colocar medo nos inimigos. E não uma perspectiva de esperança. Muitos outros heróis, inclusive da Marvel, eles são intervencionistas. Eles são os heróis que vão intervir na situação. Mas o Superman, cara, ele mais do que a maioria dos outros heróis, ele passa a imagem da esperança, sabe assim? De que eu sei que eu posso contar, eu sei que eu posso esperar, eu sei que eu posso estar nas últimas me afogando, mas ele virá, sabe? E isso, em termos teológicos, né, messiânico, assim, da esperança final, não é? É um Jesus que ele vem
nos salva e ele estará no final também, sabe? Então, assim, tudo se baseia numa esperança. O Antigo Testamento aponta para o Salvador, para o Messias, para as promessas. O Novo Testamento é a chegada dele, mas também continua apontando para a esperança. Então, isso faz muito parte do cristianismo, né? Esperar, aprender a esperar, lidar com a promessa, né? E Jesus, ele traz isso, e o Superman eu vejo muito disso também, né? Da esperança, do futuro, que ele sempre estará lá, ele sempre voltará, né? Até eu penso sobre essa questão da esperança, o quanto foi impactante a história da morte do Superman, sem ter os spoilers, sem a galera saber se ele ia voltar, justamente por isso, porque matou a esperança, cara. Era um Uhum. personagem que ele traduzia muito isso, então matando a esperança, o que é que resta, sabe? Então é muito legal. E voltando até atrás, quando eu citei o Reino do Amanhã, né? A busca pelo Superman aposentado era uma esperança também, porque os heróis estavam destruindo tudo. O Magog, que era um Isso. pseudo-Superman, né? Uhum. E ele era extremamente irresponsável junto com a nova Liga da Justiça ali. Então ele é a esperança, sabe? Então isso para mim remete muito, muito à nossa fé, muito a Jesus Cristo, né? Cara, é assim, é muito importante. Eu tenho isso para mim, assim, que é muito importante a gente se apegar a símbolos, Sim. sabe? Infelizmente, assim, eu não sei o contexto do Rafa, eu sei que ele é evangélico, né, também. Mas a gente que vem de algumas igrejas evangélicas, a gente tem poucos símbolos na nossa igreja, sabe? Uhum. Mal a gente usa uma cruz, né? A gente sabe toda a simbologia que a cruz tem, o peixe, né? Falando da nossa realidade de igreja batista, é muito presente. Mas, cara, é muito importante a gente se apegar aos símbolos, né? Porque o símbolo ele revela algo que é divino. Então, assim, a gente olhar para o Superman, né? Claro, assim, eu acho que nem precisava dizer isso, mas eu Sim. não estou dizendo que o Superman é Jesus Cristo, eu não estou dizendo que você ler um quadrinho do Superman pode substituir a sua leitura da Bíblia, né? É. Não é isso, cara, mas é algo que pode lhe levar a uma evangelização e você conhecer o verdadeiro Deus, sabe? E isso acontece justamente por causa dos símbolos que o personagem tem. Esse símbolo da necessidade que nós temos de um Messias, de um mediador, esse símbolo que nós temos da necessidade de manter viva a esperança, mesmo quando as coisas estão ruins, né? Desse símbolo das duas naturezas de Cristo, da morte e da ressurreição, que a gente já falou aqui várias vezes, e é como na verdade eu encerro o meu artigo, né, falando morte e ressurreição e volta, né? Eu cito descer 1 milhão e tal, né? A gente olhar para esses símbolos, né? É muito importante. Você olhar na história da igreja, né? Os símbolos salvaram muitas vidas, né? Basta a gente ler aquela história, né? Dos irmãos, dos monges, né? Dos monges da ordem dos beneditinos, né? Que eles tinham lá o seu mosteiro e eles eram os únicos que acolhiam pessoas que estavam padecendo de uma doença chamada fogo de Santo Antão, que era muito parecido com a lepra. Uhum. Os caras, eles cuidavam dessas pessoas, ninguém queria cuidar porque era uma doença altamente contagiosa, causava um mau cheiro muito grande, era como se fosse uma lepra, só que eles chamavam de fogo de Santo Antão. E sabe, e você tem assim, e eles tiveram a brilhante ideia de pintar Jesus na parede, padecendo na cruz, morrendo na cruz, mas também foi o que eles fizeram, eles pegaram as marcas das feridas de Jesus e desenharam muito parecidas como as feridas do fogo de Santo Antão, sabe? E ali aquela pessoa que olhava para aquela figura, ela se identificava com aquilo, Sim. sabe? Então é uma pena que nós como igreja evangélica, eu falo do contexto evangélico, tenhamos poucos símbolos, Sim. sabe? Porque o símbolo ele tem esse poder de transformar a vida das pessoas e de apontar para o divino, tá ligado? Muito bom, muito bom. Isso é legal. Mas é isso. Só complementando aqui uma questão, eu acho que isso tem a ver também com o pensamento que permeou uma polêmica dos últimos dias aí, que tem a The ver com Chosen? The Chosen. Eu gravei uma série de vídeos no meu canal sobre, Eu vi, viu? falando. Eu assisti. Muito boa, Obrigado, muito obrigado. bom. E tem essa questão, tipo assim, se tiver um símbolo, vai quebrar ali o segundo mandamento. Então o pessoal fala, é melhor nem ter
Então, por isso que acaba tendo essa questão aí nas igrejas evangélicas aqui do Brasil. Então, o pessoal, não vamos ter símbolo, e aí deixa pra lá, porque senão tá quebrando o mandamento. Que veio aí a calhar com The Chosen, né? O pessoal aí demonizou The Chosen. Depois eu vou até chamar vocês para uma live aí pra gente Vamos falar lá. sobre. Aí a gente faz lá no meu canal lá. Vamos lá, vamos lá. Massa demais. Mas agora, meus amigos, a gente está caminhando para o final e eu quero pedir para que vocês convençam pessoas a gostar do Superman. Se você está conversando com uma pessoa, um adolescente, uma pessoa que não teve todo esse investimento de cultura do Superman como a gente teve na nossa história, a gente falou no começo da live, na nossa infância, tal. E aí, Vitor, o que é que você usaria de argumentação para dizer, rapaz, veja o Superman e ainda relacionado a tudo isso que a gente tem de teologia, assim, mas como é que você convenceria, assim, qual seria a sua lábia para fazer um garoto gostar do Superman? Ah, cara, fazer um garoto hoje gostar do Superman é muito difícil. É difícil, é difícil. Os garotos hoje estão em outra vibe, né? Infelizmente. Mas veja, Superman marca uma época. Antes do Superman, a gente tinha personagens do gênero que a gente chama de aventura, não é? Depois do Superman, inclusive o que marca a Era de Ouro dos quadrinhos, né? O Superman inaugura uma era dos quadrinhos chamada Era de Ouro, que o que é que marca? As superaventuras. Sim. Que superaventuras relacionadas a super-heróis. Agora, porque antes do Superman era o Fantasma, o Flash Gordon, né? O Sandman, né? Aquele Sandman, não o Sandman que o Neil Gaiman escreve, mas o outro Sandman lá e tal. Então, que eram heróis, que eram humanos que combatiam o crime de alguma forma, não é? Mas com o Superman, o que é que acontece? Acontece o gênero da superaventura. Então você tem, depois do Superman, você tem o Shazam, você tem o Batman, você tem todos esses heróis aí que recebem um superpoder e aí eles vão salvar a humanidade, né? Então assim, por que gostar do Superman? Cara, você não pensa, por exemplo, ficção científica sem Star Wars. Você não pensa o gênero dos filmes de terror sem o Exorcista, sabe? O mesmo aqui se aplica ao Superman, né? Se hoje você assiste os filmes da Marvel e gosta dos filmes da Marvel, né? Saiba que isso só existe por causa do Superman, né? Porque depois tudo passou a ser inspirado no Superman. Né? Tanto é que existem processos aí, né? A DC processou os criadores, a Fawcett Comics, que era a empresa que fez o Shazam, deu o Shazam. Aí, ironicamente, depois a DC compra o Shazam, não é? Para você ver como funciona aí o mercado, não é? E tudo depois vai de alguma forma se basear no Superman. Então, assim, se hoje o cinema tomou essa proporção com a Marvel, que está em decadência já, não tem para onde, não é? Isso só aconteceu por causa do Superman, né? E se você quiser refletir ainda mais sobre teologia, eu acredito muito em hoje um termo que é usado chamado teologia fantástica, não é? Que era o que C.S. Lewis fazia lá, né, com os seus livros, né? Então eu acredito hoje mais do que nunca que obras literárias de fantasia, de ficção científica, do que quer que seja, de superaventura, enfim, é uma das melhores formas para comunicar teologia. Então, legal. É por isso que eu acho que todo mundo deveria gostar de Superman. E aí, Rafa, faz aí a tua recomendação. Convença um garoto. Eu já convenci, já. Eu convenci, foi minha irmã. Olha aí. Eu fiz ela gostar do Super-Homem. Como foi isso? Tá melhor que eu. Até hoje eu não consegui fazer meu filho, rapaz. Meu filho, nunca consegui fazer ele gostar. Saiu Minhas Aventuras do Superman na Max. Aí eu falei, ô Beta, vem cá pra você ver um desenho, você vai gostar pra caramba aqui. É o desenho do Super-Homem. Começou a assistir o desenho do Super-Homem. E o desenho do Super-Homem, Minhas Aventuras com o Superman da Max é muito bom. Eu recomendo assistir.
Tem um episódio 3 ali que tem uma questão ideológica, tipo The Last of Us, mas dá para relevar. Sim, Eu sim. não mostrei para ela esse episódio, eu pulei direto. Mas só que é uma boa introdução. Ela acabou gostando muito do personagem e chegou no momento que ela queria ver. Nossa, e o episódio estava saindo semanalmente, aí mais na final da temporada. Nossa, o que vai acontecer? Meu Deus, eles vão matar o Superman. Como é que pode? E torcendo para ele ficar com a Lois no final, e ela começou a gostar. E nesse mesmo tempo eu comecei a ver Batman vs Superman, do Zack Snyder. Aí eu fui vendo fracionado, porque eu fui ver a versão estendida, que eu tinha assistido só a Sim, versão do cinema. E a versão estendida é melhor que a versão do cinema. bem melhor. E aí eu assistia um pouco ali mais de noite, aí ela vinha e começava a assistir ali o que eu estava assistindo e ficava curtindo ali. Ela foi curtindo, aí chegou um dia que eu e minha mãe e meu pai quisemos mostrar para ela o Superman do Christopher Reeve. Aí a gente assistiu o Superman 1, versão Pô, legal. estendida também. Acho que na Max só tem a versão estendida. Aí ela foi começou a gostar do Superman. Massa. Quantos anos tem a tua irmã, Rafa? Ela tem. Hoje ela está com 10 anos. Mas na época que a gente fez isso, ela foi entre os 8 e 9 anos dela, por aí. Eu acho que vale a pena a gente citar aqui também. Eu comecei a assistir essa animação da HBO Max, só que legal assim, eu só vi assim, não é pra mim, tá ligado? Não é pra mim, tá ligado? Mas é legal assim, pra quem, eu acho que pra uma certa faixa etária e tal, Tem a ela faixa é legal. etária ali que Isso. é mais. Ela não é muito para o público que lia Superman nos Isso. quadrinhos, isso eu notei. Isso. Mas ela adapta de uma forma muito legal ali para o pessoal assistir e ver e tudo mais. Isso. Eu tenho algumas ressalvas, mas para você pegar e para introduzir numa criança a ideia do Superman é legal. E depois você mostra as outras obras ali, que aí ela acaba É. curtindo. É uma porta de entrada, né? Legal. É uma porta de Agora, entrada. agora acho que vale a pena a gente destacar também aqui a série da HBO Max, né? Do Max, Boa. que é a Lois e Clark. Né? Não, Superman e Lois, desculpa. Lois e Clark É é Superman. a antiga com o Dave Kane, né? Acho que é Dave Kane o nome dele. Dean Kane, né? Aquela lá. Mas essa série, cara, do Superman e Lois, ela é fantástica. Não sei se vocês assistiram, né? Eu assisti todos os Eu tô episódios. devendo terminar a última temporada aí. Cara, assista, velho. A última temporada, eu não sei se o Rafa assistiu, Não mas cheguei a ela, assistir. Mas cara, tu eu tem que vou assistir, assistir. velho. Tem que assistir. Assiste. E essa última temporada, ela tem assim uma carga dramática. É assim, velho, de você se emocionar, né? Eu vou soltar spoiler porque já tem muito tempo. Mas a Lois, ela tem câncer, velho, nessa série, né? Ah, Nessa tô temporada. ligado. Eu já tinha pego esse spoiler. Eu Cara, peguei esse spoiler também. pronto, câncer de mama, tá ligado? E você vê todo o drama do Clark ser super poderoso e não poder fazer nada por ela. Ele até tem uma Sim, tecnologia lá kryptoniana que poderia ajudar, mas ele não sabia os riscos que aquilo poderia trazer para ela, sim. não é? E Legal. tipo, bicho, é assim fantástica porque ela termina tendo que fazer a cirurgia, né, retirar os seios e tal, e a gente sabe como para uma mulher isso é difícil, Sim. não é? E, cara, e tem a cena assim, onde ele pela primeira vez vê ela sem roupa, depois da cirurgia, sabe? E é uma carga dramática. Meu irmão, é fantástica a série. E de todas as temporadas, ela traz uma carga dramática interessante. E eu acho que um dos grandes spoilers da série é porque o último episódio é o Superman lutando contra o Apocalipse, né? Então tudo indica que nessa temporada Ah, aí eles vão adaptar a a morte morte. do Superman, né? Sabe aí. É. Massa demais, cara. Interessante demais. Muito legal. A Amanda Barata aqui. Um abraço aí, Amanda. Né, diz que é o Superman o herói favorito dela, né? E que ela Aí gosta entende dessa das série. coisas. Aí Ela entende. gosta dessa Olha, de série fato, também. eu acho que foi até o Joel que disse aí, o Batman, ele tem mais, assim, tem mais histórias do que o Superman, né? Tem histórias melhores do que o Superman. De Claro. fato, de fato.
Por quê? Porque a DC investe muito mais no Superman, no Batman, desculpa. Sim. A DC investe muito mais no Batman. Não é tudo que sai é do Batman, cara. Não é? Aí a gente volta. Aí se for puxar, Isso. Batman é a Isso. Coca-Cola. É a Coca-Cola. Né? Mas, gente, vamos chegar ao fim aqui. Eu quero agradecer o Rafa. Sim, eu tenho uma para contar aqui. Sabe por quê? A Lois, ela não gosta do último. No último o quê? A Lois não gosta do último. Sabe por quê? Por quê? Porque o último que sair apaga a luz. Nossa. Essa foi boa. Essa foi boa pra caramba. Ai, meu Deus. Mas é isso, ó. Até me tremendo Amanda... aqui. É porque eu tô rindo por dentro, sabe? Claro, com toda certeza. Né, a Amanda colocou aqui, ó. Ele não usa tecnologia também porque não acha justo apenas nela não poder usar nas demais mulheres. Tem um drama aí Isso. de não poder salvar todas as outras pessoas de câncer e tal. Cara, isso aqui é tenso, é tenso. Ah, agora eu fiquei com vontade de assistir. Cara, assista. Bicho, pare o que. Quando terminou a live, vá assistir. Você não manda em mim? Não. Me obrigue, né? Me obrigue. Brigue. Mas, gente, eu não mando em você, mas sei onde você mora. Eu não mando em você, mas sei onde você mora. E aí? Eita. E aí? Não, tá, tudo bem. Eu vou. Mas, Rafa, muito obrigado, cara. De verdade, foi muito bom ter você aqui com a gente. Quem sabe a gente se reencontra aí. Eu que agradeço, gente. Que Deus abençoe vocês. A gente vai se reencontrar assim. Vamos fazer a live de The Chosen sair. Tem um episódio, acho que 3 e 4 saindo essa semana também no cinema. Bom a gente assistir. E muito obrigado. Foi uma honra estar participando da live com vocês. Sigam as minhas redes sociais, que é do Amigo Jesus e do Supermanos também, que é o nosso padrinho de super-heróis. Se existissem heróis cristãos no Brasil, como é que seria? É só você ler que você vai descobrir. Né? Tem a revistinha da Warner também, que é muito legal, que é uma super-heroína que viaja entre o espaço e tempo. Se pudesse voltar no passado, para onde você voltaria? Desculpa para onde ela foi, lendo ali no nosso perfil. Mas muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Léo. Foi uma honra estar aqui com vocês. E que Deus abençoe aí. E é muito legal a gente ver aí vocês trabalhando aí de falar sobre cultura pop, cristianismo e ensinando a gente a palavra de Deus através disso. Que vocês continuem e muito sucesso aí para vocês. Valeu, cara, valeu. Vitor? Cara, agradecer também ao Rafa aí pela presença, não é? É bom ter você aqui, né? E a gente também está disponível, tá? Quando você precisar aí, quiser fazer uma live com a gente, é só passar o fio. A gente já tem o WhatsApp do outro e tal, é só a gente se comunicar, viu? O Paulinho, pessoal, infelizmente não pôde vir. Ele, enfim, a gente teve um congresso lá na igreja, né? Porque eu e o Paulinho somos da mesma igreja, né? Eu cuido do Ministério de Missões da igreja, o Paulinho cuida do Ministério de Juventude. A gente teve um final de semana, muitas atividades, congresso da juventude e tal, então ele terminou tendo ainda que fechar algumas coisas do congresso lá da igreja, e aí não pôde estar aqui, né? Mas ele disse que também não queria estar, ele disse que não ia mandar um abraço para ninguém, porque a gente tem que falar mal do Paulinho alguma vez, claro, né? Então, ele disse tudo isso aí, viu? Só isso. Então, beijo, me liga, assistam Superman, Deus abençoe a todos e um abraço. Valeu, Obrigado, salva aí. Deus abençoe a todos. Valeu.